Começar com o Bruno Larsen, mais conhecido como Flango. Ele vai falar um pouquinho sobre a primeira contribuição dele e também como desmistificar as primeiras contribuições para projetos open source bem estabelecidos. O Flango, ele agora é engenheiro de software, ele está trabalhando para Red Hat e ele desenvolve GDB lá. Mas ele também tem outras contribuições e ele se formou aqui na USP, no DCC. Eu acho que é DCC, quase certeza. É DCC, Então, e ele também participava do Ganesh. Então fica esse merchandising do Ganesh. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Charles falou, sou o Flango. Sim, eu me formei em BCC, na USP. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a primeira contribuição. Não especificamente sobre a minha primeira contribuição. Esse minha é meio simbólico, assim, de como vocês vão falar sobre a primeira contribuição de vocês. Então, dá uma passadinha, assim, só como é que vai ser essa apresentação. A apresentação vai começar com um resumo. Aí eu vou passar minhas credenciais, né, tipo, por que diabos eu posso falar sobre essas primeiras contribuições e tal. E aí eu quero passar um pouquinho sobre a ideia do que é uma contribuição, porque muitas vezes a gente tem uma visão muito específica do que conta como uma contribuição para o projeto, e a gente acha que contribuir para projetos é muito difícil, quando na verdade é mais fácil do que parece. Aí eu vou dar os exemplos altamente vexaminosos das minhas primeiras contribuições, todas as coisas que eu fiz de errado, para vocês saberem que não tem problema, ainda dá para fazer contribuição mesmo assim. E comentar um pouquinho sobre o que as comunidades que eu conheço estão fazendo para pegar as pessoas novas, assim, porque todo mundo gosta de gente contribuindo. E aí eu espero terminar perguntando, assim, com vocês perguntando o que estão esperando para começar. Essencialmente, o que eu vou fazer nessa palestra é falar o que eu queria ter ouvido quando eu estava na graduação, sei lá, no penúltimo ano, mas até mesmo antes, se for o caso. Então vamos lá, credenciais. Em outras palavras, quem sou eu para dizer que é fácil fazer uma contribuição? Formei em ciência da computação, estou desenvolvendo o GDB hoje em dia e trabalhando para a Red Hat. Eu tenho um conhecimento, o meu time ele acaba conversando bastante com muitas ferramentas da GNU, GCC, glibc, o GDB, obviamente, e outras coisas assim. Então eu tenho alguma informação, algum conhecimento assim, do que várias dessas comunidades de ferramentas GNU fazem e falam e tal. E além disso, eu tenho 5 primeiras contribuições em projetos diferentes. E 3 delas foram códigos para esses projetos. Então, eu já passei um pouquinho por isso. E recentemente tiveram várias discussões sobre como melhorar a experiência da primeira contribuição. Então, eu quero passar um pouquinho também do que as pessoas estão fazendo hoje em dia para ajudar o primeiro passo de vocês. E eu estou revisando patches o tempo todo na lista do GDB, então é bem possível que se vocês contribuírem, eu possa ser uma das pessoas que vai responder para vocês essas coisas. Mas vamos lá, primeira parte, o que é uma contribuição para um projeto? Todo mundo conhece a contribuição do código. Você vai consertar algum bug que já existe, você vai adicionar uma nova feature, você vai fazer essas N coisas diferentes que a gente sempre conhece de código. Mas além disso, reportar bugs é um tipo de contribuição muito importante para projetos. Como que um projeto vai saber que um bug tem que ser consertado se ninguém nunca chegou a reportar ele? E escrever um bug report que presta é bastante difícil. Então ser um contribuidor por esse lado também não é uma coisa trivial para qualquer pessoa de fazer. Então é importante que você tenha bons bug reports. E suite de teste não testa todas as situações possíveis e imagináveis, senão os projetos não teriam bugs hoje em dia. Além disso, você pode contribuir com documentação, porque ninguém gosta de escrever documentação, mas todo mundo precisa de documentação para usar um projeto. Então, é uma coisa que, se você não tem confiança nas suas habilidades de código, mas você sabe inglês o suficiente para contribuir, é um grande jeito de deixar o seu nome ser conhecido. E também existem outros tipos de contribuição que eu não entendo tão bem, mas que absolutamente são aplicáveis para um monte de projetos diferentes. Se você entende de user experience, você pode falar sobre como fazer um projeto ser mais fácil de usar para um usuário novo. Se você é bom em design visual, essas coisas assim, tem muitos projetos que não são usados hoje em dia porque os usuários acham feio. E fazer um design bom simplesmente
pode ser o que falta para deixar o open source ser mais utilizado ainda. E alguns projetos precisam de AIT, projetos que tenham interface gráfica, essas coisas assim, podem gostar muito de uma contribuição de AIT. Eu vou evitar falar muito da contribuição de código nessas explicações, porque todo mundo sabe o que é. Mas sobre bug report, o que faz um bug report ser bom? E por que contribuir bug report não é uma coisa trivial? Um bom bug report, ele tem que explicar não só, eu tive esse problema. Explicar assim, o que você estava esperando que acontecesse? Por que você acha que aconteceu um problema? Como que esse problema aconteceu? Dá um jeito do desenvolvedor conseguir reproduzir com a menor quantidade possível de código, para que ele consiga entender o mais rápido possível o problema que está acontecendo. É tão complicado de escrever que, para reportar bugs do GDB no Fedora, tem um template prontinho, lindo, maravilhoso, que você pode usar. É só colocar as informações. Recentemente eu descobri que no GCC também tem um desses, vou falar sobre isso depois. E os projetos precisam de gente testando e reportando bugs, porque um hardware diferente pode causar um bug que ninguém nunca viu antes. Ou o simples fato de você estar usando o projeto de um jeito que as pessoas não acham óbvio, pode causar um bug. Isso é tão importante que na hora que o Fedora, que estava trabalhando no processo de update do Fedora 36 para 37, teve uma thread de todo tamanho na lista de desenvolvimento do Fedora, pedindo para as pessoas testarem, doarem um minuto do tempo para testar o update do 36 para 37. Porque hardwares diferentes podem gerar todo tipo de coisa que ninguém espera. Um exemplo um pouquinho mais fácil de visualizar, eu estava resolvendo um problema uns tempos atrás na suite de testes do GDB, e uma review que chegou falou: quando eu rodo esse teste não acontece o problema que você está resolvendo aqui. Eu não acho ruim mudar, mas eu não vejo esse problema. E a gente eventualmente descobriu que porque eu rodo usando um caminho relativo, enquanto o cara que estava fazendo review usa o caminho absoluto pro arquivo de configuração e rodar testes, ele não viu o problema e eu via. Coisas simples assim podem mostrar algum bug que está acontecendo no sistema. Então é importante que muita gente teste para a gente ver esse tipo de coisa. Se as pessoas não fazem coisas que podem ser consideradas incomuns no dia a dia, só desenvolvedores testam, os desenvolvedores têm uma ideia de como o projeto devia ser usado, os bugs não aparecem. Para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, o LLVM, que é um compilador de C que é concorrente do GCC, ele vem com o próprio debugger, o LLDB. Mas tem gente que usa Clang e quer debugar o programa com o GDB. Então me colocaram para testar, porque não tem gente que faz muitos bug reports desses. E, gente, eu acho que já estou em mais de 10 bugs, que eu só coloquei alguns. Vários deles no GDB, alguns no Clang, alguns só, sei lá, o teste não estava fazendo direito. Mas se não tiver alguém testando essas coisas que não são óbvias, não tem como saber. Documentação, isso sobre bug reports. Sobre documentação, todo mundo sabe que é muito chato escrever documentação. Botar comentário no código é chato, escrever, se você tem um esquema de documentação externa, é uma droga. Todo mundo odeia. Mas todo mundo aqui já passou, pelo menos todo mundo que já fez computação gráfica, já passou por um momento de não conseguir usar uma biblioteca porque não é bem documentada. Quem aqui encontrou documentação do OpenGL que presta? E além de simplesmente ter documentação online, tipo página do manual ensinando os parâmetros da função e tal, você tem alguns projetos que mostram exemplos, botam código, tipo OpenSSL. Se você baixar o repositório, tem um monte de códigos exemplos usando coisas. E alguém precisa escrever esses exemplos. Nem sempre o cara que está introduzindo a feature está com saco para fazer esses exemplos. E às vezes a feature é boa o suficiente para entrar sem. Usando o OpenSSL especificamente, se você pesquisar no GitHub deles por documentation, você vai encontrar eu encontrei pelo menos 135 bugs quando eu fiz essa apresentação, mais ou menos um mês atrás. A primeira vez que eu olhei, eu encontrei um monte, que era: escreva um teste para essa função, escreva um teste para essa função, escreva um teste para essa função. Um exemplo, não um teste, desculpa. Se você só quer colocar o seu pé na porta, quer colocar o seu nome ali e começar a conhecer como é que funciona o processo, esse é um ótimo jeito de começar.
E a parte de design e tal, e arte, como eu falei, eu não manjo muito disso, então eu não sabia encontrar um exemplo bom. Mas eu espero que isso já tenha dado uma ideia de que a primeira contribuição pode ser relativamente fácil. Tanto que eu digo que eu tenho contribuição em 5 projetos. Dois deles, Clang e GCC, a minha contribuição é que eu abri reports de bugs. Eu achei problemas no Clang e no GCC da geração de informação de debug deles. Eu também fiz contribuição pro QEMU, pro GDB e pro FreeBSD, mas o FreeBSD eu nem conto muito. Eu vou explicar depois. Mas eu não quero só falar assim, eu fiz isso. O que dá pra aprender com as coisas que eu fiz? O meu primeiro bug report que eu fiz pro Clang, eu tinha na minha cabeça que a informação de debug tinha que dizer que a função termina no último fecha parênteses. Não, fecha parênteses não, fecha colchete da linha da função. E aí eu fiz um bug report pequeno, tentando explicar porquê, dando um exemplo de código todo cagado, que não mostra o que eu queria, só fala que tipo, nessa situação aqui seria legal se pudesse fazer assim e tal, e explica tudo errado. Passou meses sem que ninguém olhasse 2 vezes para esse bug, passou meses sem que ninguém falasse nada sobre ele. Depois, muito tempo depois, eu voltei para esse bug e fechei porque eu descobri que isso na verdade não era um bug, isso era só funcionamento diferente. E aí que aconteceu uma explicação das pessoas quando eu fechei, perguntando por que você fechou, o que aconteceu e tal. E aí eu falei o que estava rolando. Agora, depois de fazer isso e aprender um pouquinho, eu descobri como é que faz um bug report bom. Um bug report bom é esse. Eu começo aqui com um exemplo mínimo de reprodutor. Esse aqui é um código em C++, que eu estou falando. O Clang não está me dizendo que esse typedef aqui é público. E aí, sem informação, o GDB vai achar por padrão que ele é privado. Aqui está o que o Clang gera como informação de debug. Aqui está o que o GCC gera como informação de debug. Olhe para o fato que está faltando isso aqui. Em uma semana esse bug estava fechado. Fazer um bom report de bug não é uma coisa fácil. Eu passei por muitos bugs até conseguir esse. Esse foi o meu 5º bug que eu abri com eles, ou alguma coisa assim. Mas na hora que eu entendi como funciona um bug bom, essas coisas vão pra frente. A minha primeira contribuição pro GCC também foi um bug report. E eu quero mostrar ela porque às vezes a gente acha que para poder fazer um bom bug report, além de ter um reprodutor mínimo, é legal ter alguma especulação sobre onde é que está o problema, algum entendimento do que está acontecendo, alguma coisa assim. Então, eu botei um teste para eles e falei, olha, ele está dando informação que a função vai da linha 1, da linha 2, que é a primeira linha do negócio, para a linha 17, para a linha 3 de novo. Eu acho que é porque tem um if aqui que pode sair mais cedo, não sei o que. Na hora que eu vi a discussão deles, não tinha absolutamente nada a ver com aquele if. Era alguma coisa sobre otimização de argumentos de tamanhos variáveis e tal. E o que eu aprendi com isso foi, bota o programa lá, bota o que você esperava que acontecesse, se você não entende o que está acontecendo, não é motivo para você não abrir um bug report. Quanto mais cedo você conseguir fazer, melhor, e é útil para todo mundo. O FreeBSD eu só coloquei aqui porque ela é minha primeira contribuição, realmente, assim, para qualquer projeto open source. E o que aconteceu foi que eu conheci o reviewer, e ele trabalhava no meu time. Então acabou que ele deixou passar um código que eu, pessoalmente, hoje em dia, não deixaria passar. Meu ou de outras pessoas. Eu teria ido mais a fundo nele e teria dito, olha, isso aqui eu acho que podia ser melhor, eu acho que isso aqui, você tem como fazer um algoritmo melhor para isso aqui. Mas era uma arquitetura pouco utilizada, eu estava fazendo para PowerPC, era tipo, aplicar uma otimização para a função, e o cara falou, tá desabilitado, não sei o que tal, isso aqui pelo menos faz funcionar, tem algum ganho? Tem, então deixa eu passar assim. Não precisa ser um código perfeito para ele passar. Às vezes tudo que você precisa é algum ponto de partida. Se não aceitarem que o seu código não é perfeito, eles vão falar por quê e vão deixar você melhorar. Mas às vezes eles só aceitam, às vezes é simplesmente uma solução melhor do que estava antes, então já vale a pena colocar ali. Outro projeto que eu fiz foi o QEMU, e essa também foi uma situação um pouquinho normal, porque não foi uma contribuição que eu decidi fazer. Eu não estava trabalhando na Red Hat ainda, estava trabalhando no Instituto Eldorado, e o cliente chegou e falou, olha, eu preciso que você faça isso. Aí eu não tive opção, eu peguei isso.
E isso acabou se transformando num projeto que era para ser 2 semanas em, sei lá, 4 meses, 5 meses, alguma coisa estúpida dessas. Eu tava tão perdido que a primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail pro mantenedor da parte de PowerPC do QEMU, falando, olha, me pediram para fazer isso, eu não sei o que eu tô fazendo, você me ajuda? Ao que o cara respondeu, claro, eu ajudo sim, mande qualquer pergunta que você tiver, o que eu conseguir entender e explicar, eu explico. Mas, por favor, mande na lista de e-mails, porque daí outras pessoas podem responder. E realmente, quando eu tinha perguntas para fazer, eu mandei na lista de e-mails e 2 pessoas ficaram respondendo e explicaram coisas de jeitos completamente diferentes e ambos muito úteis para eu quase entender o que estava rolando. Ou pelo menos eu achar que eu ia entender. Mandei a primeira versão do patch, tava uma droga. Nada foi reutilizado na primeira versão que eu mandei desse projeto. Mesmo assim, ninguém falou que eu não devia estar ali, ou que eu devia pensar antes de mandar as coisas, ou qualquer coisa assim. Todo mundo virou e falou, olha, não faz sentido essa separação que você está fazendo aqui, porque tem algumas coisas que você está tirando que deviam estar aqui, tem algumas coisas que você está colocando que não deviam estar aqui. Essas coisas aqui não funcionam como você acha que está funcionando, funciona assim, assim, assim. Foi só tentando explicar como fazer o negócio dar certo do jeito que eu queria. E não nada daquela coisa que a gente acha que acontece de gente falando mal de você e falando que você não devia estar ali, essas coisas assim. Todo mundo estava animado para ajudar a entrar no projeto. E a minha primeira contribuição no GDB é a que eu mais consideraria como um bom exemplo de contribuição. Porque o que aconteceu? Eu decidi tentar rodar a suíte de testes do GDB de um jeito um pouco diferente. Aí ele tentou rodar um script em Python, que só funcionava em Python 2 e não em Python 3. Então há muito tempo ninguém rodava isso. E aí eu falei, vamos botar isso aqui para Python 3, né? Só precisava colocar parênteses ao redor de uns prints, né? Não, aparentemente. Alguém foi lá e me explicou, olha, nessa linha aqui, você tirou iter items, você podia colocar items, que funciona em Python 3. Beleza, eu vou mandar a segunda versão e é isso, tá pronto, né? Não, eu errei o jeito que eu coloquei a mensagem de commit, eles gostam de fazer de um outro jeito. Tá bom, vou consertar. Não, apesar de terem me explicado como fazer a mensagem de commit, eu não consertei o título da mensagem e fiz o mesmo erro mais uma vez. E só o que aconteceu foi eles falando, olha, tem esse erro, tem essa coisinha aqui, não sei o que. Na 4ª versão, entrou. Ninguém falando que eu não devia estar ali e tal. Na hora que nos próximos patches que eu mandei, todo mundo continuou falando como se eu soubesse o que eu estou fazendo, só eu não fiz as melhores escolhas. E assim, não tem mais essa coisa que eu, pelo menos, escutava muito quando eu estava na faculdade, de que as pessoas vão gritar com você se você não tiver um código ótimo. Mas, e vamos lá então, o que as comunidades de open source estão fazendo para tentar fazer com que vocês se sintam mais à vontade contribuindo? Todas as comunidades que eu faço parte, pelo menos, sabem que é difícil contribuir, uma pessoa nova entrar no projeto. Então, o que eu escutei que tem gente querendo fazer para melhorar essa situação eles priorizam patches de gente nova. Se eles veem um nome novo na lista de e-mails ou fazendo um pull request, eles vão tentar o mais rápido possível dar uma resposta, falar o que está acontecendo e ainda vão mudar um pouquinho o jeito que eles falam. Eles sabem que, você é novo, você não sabe o que está acontecendo, como é que é a dinâmica das pessoas. Então, eles vão falar... vão ser os mais gentis possíveis, mas ainda corrigir qualquer erro que aconteça. Eles estão tentando acomodar as ferramentas do jeito que dá. Eles sabem que, muita gente dos projetos que eu trabalho escreve em Vim ou em Emacs e tal. Mas nem todo mundo quer fazer isso. Às vezes você gosta de usar uma IDE. O pessoal está olhando como é que faz para colocar um arquivo de configuração de projeto para que as IDEs funcionem automaticamente. Ninguém precisa configurar nada, sabe? Eles estão tentando parecer menos assustadores possíveis. Eu conheço um dos caras que trabalha na glibc. Ele tem uma coisa chamada Open Office Hours. É 1 hora por semana que o cara fica numa chamada com os contribuidores da glibc conversando sobre patches que precisam ser revisados e tal. E se você entrar, você pode conversar com ele sobre o seu patch. Se o seu patch está errado, você pode perguntar para ele informações e tal. Você pode só chegar e falar, Carlos O'Donnell, o que tá rolando aqui? Eu não entendi por que tá errado, sabe? Carlos O'Donnell é um dos maiores nomes da glibc e ele tá lá falando com quem quiser entrar nessa reunião. Porque ele é só mais um cara, sabe? E ele fica animado com qualquer pessoa entrando. E
Para alguns projetos, estão tentando até mesmo simplificar o processo. O problema que eu tive no GDB é que às vezes a pessoa fala, parece ok. Você não sabe se está revisado, se pode entrar ou se não pode. E aí eu fiz uma proposta para deixar mais explícito, usando o que o kernel faz de reviewed by, approved by, essas coisas assim. O povo está trabalhando nessas coisas. As comunidades sabem o que está acontecendo e ninguém mais está tentando agir que nem as histórias do Linux mal que a gente escutava, que eu escutava pelo menos antigamente. Todo mundo fica animado quando pessoas novas entram, por mais que o seu primeiro patch não esteja certo. Além das coisas que já estão acontecendo, que já existem em muitos projetos. Como eu mostrei, como talvez alguns de vocês conheçam, existe tags de Help Wanted, ou Bom para Iniciantes, ou esse tipo de coisa assim, que os projetos colocam. Porque é um bom jeito de começar o processo. Eu recentemente abri um bug no GCC, que eu tenho quase certeza que vai ser muito bom para iniciantes, porque o GCC já tem toda a informação, ele só não está colocando no final das coisas. Então você só precisa encontrar a linha em que isso devia ser colocado e botar um print a mais ali, essencialmente. Tem muitos bugs desse tipo. Mesmo projetos grandes e assustadores e parecem super complicados, tem bugs bons para iniciantes. Todo projeto tem um tutorial de como compilar, de como testar, de como contribuir, essas coisas todas, para você conseguir entrar o mais rápido possível. Eu sempre achava muito mágico como alguns projetos funcionavam para contribuir. Aparentemente eles só tem um readme que realmente funciona e fala instale desse jeito e compile desse jeito e rode assim. Eu vi também acontecendo na lista do GDB alguém mandando, olha, eu vi que esse teste aqui está falhando. Eu tenho esse plano para resolver ele, mas eu não sei se esse plano funciona. Alguém sabe se esse plano é uma boa ideia? Ou se tem algum motivo para ele não funcionar? E aí aconteceu a discussão, porque realmente o plano não era uma boa ideia. Mas aí o pessoal, a discussão não foi só, não faça isso. Foi tipo, não, eu acho que talvez é para consertar se você fizer alguma coisa desse tipo, ou coisas assim. Não é só, não faz isso, isso tá errado. E coisa específica para o tipo de projeto que eu participo, que faz contribuição por e-mail, existe um site chamado SourceHud, que você pode usar como se fosse o GitHub. Você faz upload para ele e você abre o equivalente a um pull request nele e ele manda um e-mail para a mailing list. Então, se você não sabe usar Git send e-mail, se você não sabe configurar essas coisas, para sua primeira contribuição, para ver se você quer fazer parte, é muito legal para começar. E eu também sei que as conferências, pelo menos uma conferência que eu participei, que foi a GNU Tools Cauldron, eles gostam de botar gente nova para participar. Então, essa conferência estava dando inscrição gratuita para estudantes. Se você pedisse lá, você podia entrar e conversar com, os engenheiros que... tem muita gente que conhece de nome, sabe? De fama, pelo menos. E eles estão agora procurando o próximo lugar para fazer essa conferência. E talvez não lá de 2023, mas se de repente a USP São Carlos começar a contribuir um monte para ferramentas GNU, pode ser que ela aconteça em 2024 na USP, e que simplesmente todo aluno da USP que quiser pode ganhar um ingresso de graça para participar, só falando assim. E por último, eu queria mostrar só uma coisa que aconteceu esse mês, assim, semana passada. Esse Torbjorn mandou o primeiro patch dele pro GDB. Aí o que a gente faz no GDB é colocar um nome num arquivo de contribuidores. E esse cara colocou, e tinha gente virando e respondendo o e-mail que ele falou que colocou, falando parabéns, seja bem-vindo, divirta-se. Todo mundo fica animado com pessoas novas contribuindo. Todo mundo tenta ser o mais legal possível, porque eles querem que vocês estejam aqui. E fica a minha pergunta pra vocês. Por que vocês não começam agora? O que vocês estão esperando? E se vocês estiverem esperando porque tem medo de mandar o seu nome, sem nenhum tipo de teste, não tenham medo de me contatar. Só me mandar um e-mail ou me mandar uma mensagem no Telegram ou qualquer coisa assim. Se você não tem certeza do seu inglês, se você não tem certeza do seu código ou alguma coisa assim, ou simplesmente tiver uma dúvida de como compilar ou por onde começar, meu e-mail está aberto. Mandem qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem. Bem, obrigado, sua... E essa é a apresentação. Alguma pergunta?
abrir para perguntas, então se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, aliás, se quiser dizer para ele, eu quero começar a contribuir, já aproveita e não tem a mão. Oi, eu tenho uma pergunta para você, tipo, qual que foi... Você consegue ouvir, Flávio? Meu nome é Maíra, eu tenho uma pergunta de qual que foi a sua trajetória da sua primeira contribuição até uma carreira na Red Hat, assim. Como foi, assim, tipo, você botou no seu currículo, as suas contribuições, ou você foi chamado, como que foi mais ou menos? A minha carreira foi o seguinte: eu entrei no Instituto Eldorado para fazer estágio e no meu segundo estágio no BCC, eu fiquei num projeto que contribuía para Open Source. Foi onde eu contribuí para o FreeBSD e para o QEMU. Aí tinha uma vaga aberta para Júnior na Red Hat e eu falei, eu tenho contribuições. E eles falaram, maneiro, e eu entrei. Mas isso não precisa ser assim, porque tem gente que eu conheço e que eu indiquei para Red Hat que não tinha nenhuma contribuição, mas eles tinham projetos legais no GitHub ou mesmo no histórico de matérias, projetos de semestre, e eles receberam ofertas por motivos pessoais. Eles não aceitaram, não tem nada a ver com a Red Hat não aceitar eles. A galera podia estar, inclusive, sendo mandada para fora do país e estar recebendo em uma moeda que não é o real, sem ter feito nenhuma contribuição. O importante é se você tem bons projetos no GitHub e tem interesse na área, tem projetos que mostram que você tem interesse, você consegue entrar numa posição júnior mesmo sem contribuir. Agora, se você contribui, é ainda mais óbvio que você tem capacidade de contribuir, que você tem como tá disposto a entrar nessa comunidade, dar sua cara a tapa, porque é um pouquinho assustador, né? Então, às vezes, dá um pouquinho de medo, mas... Então, ajuda se você já tem contribuição, mas nem precisa. É só se você tiver projetos legais. E, às vezes, um contato na Red Hat pode ajudar ou não, eu não sei. Oi, eu gosto de tirar a gente da USP e mandar pra Red Hat. Digamos que eu queira sair da USP e ir pra Red Hat, mas tu quer, por favor. Eu não tô ouvindo. Perdão. Digamos que eu queira sair da USP e ir pra Red Hat, então eu vou entrar em contato com você. Beleza. Temos mais perguntas? Temos aqui. Opa, tudo bom? Falou, Rafael. Duas perguntinhas. A primeira é que em todo projeto que eu faço parte do código, que eu faço documentação, qualquer tipo de contribuição que eu faço, normalmente eu estou bem inserido no contexto do projeto. Eu sei como é que ele funciona, quais são as partes, como é que elas se comunicam e tudo mais, né? E eu me encontrei com dificuldade em saber como é que projetos funcionam. Tem projetos no GitHub que eu olho assim que seriam muito interessantes, que eu gostaria de participar, mas os inner workings do projeto às vezes ficam confusos para mim, né? E aí eu tenho dificuldade para entrar. Como é que eu poderia, quais são os recursos que eu poderia ir atrás para poder melhorar minha experiência nisso, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é mais que, como é que você conciliou o tempo de estudar na faculdade e trabalhar, não sei se você trabalhar, mas eu trabalho, e contribuir no open source além disso? Bom, a segunda pergunta é um pouquinho mais rápida, então eu vou responder ela primeiro. Eu acabei não precisando conciliar muito, porque, como eu falei, eu queria ter ouvido essa palestra na faculdade. Na faculdade eu não fiz nada, eu só fiz durante o trabalho, e aí eu estava trabalhando e estudando, e eu só estava fazendo um laboratório de CC2 ou alguma coisa assim para matar uma última optativa. Então eu acabei não precisando conciliar. Mas eu pessoalmente acho que é completamente viável, sei lá, tirar algumas horas no final de semana para fazer patches pequenos ou pequenos testes ou coisas assim. Mas esse é o meu jeito de ser. Eu acho contribuição, código muito divertido, e eu passava fins de semana fazendo código sozinho já na faculdade. Então eu não consigo ajudar muito nisso, essa é minha opinião. Em relação à primeira pergunta e aprender o funcionamento interno, tem duas partes dessa pergunta. A primeira
É sobre se você realmente precisa entender o funcionamento interno do projeto, que nem sempre é o caso. Tem muita coisa que eu não tenho a menor noção de como funciona. E não só eu. Muita gente que aprova patches não tem noção do que funciona. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail de um cara falando que, em geral, ele dá uma olhada rápida em cima das coisas que esse cara submete, mas como ele geralmente não entende nada, ele só aceita se não vê nada obviamente errado. Porque é muito complicado, é muito difícil. Então você não precisa entender como todo o sistema se conversa. Só entendendo a parte que afeta o que você está testando, geralmente é suficiente para você fazer suas primeiras submissões. Dito isso, é legal entender como o projeto funciona. Então, às vezes, dependendo do projeto, pode ser que ele tenha algum tipo de documentação. Eu sei que, por exemplo, o GDB tem uma documentação de como funciona a arquitetura interna dele. O kernel, eu acho que tem alguma coisa do tipo, eu não tenho certeza. E eu nunca fui atrás de outras coisas para saber. Mas o que eu tendo a fazer é mexer algumas coisas e ver o que acontece, meio shotgun debugging, assim, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, se der errado, eu vou tentar entender ou no erro de compilação ou no crash o que aconteceu. Mas a mailing list também é um bom lugar para conseguir essa informação. Então você mandar um e-mail falando, olha, eu queria saber como é que acontece a comunicação, sei lá, para usar um exemplo do GDB. Eu queria saber onde que acontece transformar a informação do arquivo binário em informação de linha de código. Se você mandar isso para a mailing list, alguém vai conseguir te responder e dar uma boa explicação. Ou, outra opção também, se as suas perguntas são mais curtas, ou se você quer uma resposta mais rápida, os projetos todos têm uma sala no IRC. Cada projeto tem a sua, e geralmente na página do projeto ele vai dizer, onde você pode entrar e postar perguntas. E assim, estando no IRC todo dia do GDB, eu já vi, eu só estou há 1 ano, e eu já vi muitas vezes, acho que umas 5, 6 vezes, a mesma pergunta de como fazer isso, ou como fazer aquela coisa básica. E nunca eu vi alguém dizendo, isso é muito básico. Eu sempre vi, no mínimo, uma explicação, olha, você pode fazer desse jeito. Aqui tem uma documentação se você quiser mais informação, ou pode perguntar. Sempre foi bem recebida, por mais simples que seja a pergunta. Então, se não tem uma documentação simples, fácil de acessar, e se você não consegue só entender tentando seguir o código, ou mudando um pouquinho e vendo o que acontece, e-mail e IRC é um ótimo jeito de conseguir, porque tem muita gente disposta a ajudar. Tá. Próxima pergunta? Flávio, fala pra gente o que é IRC, por favor. Desculpa, o que foi? Repete. Flávio, fala pra gente o que é IRC, por favor. IRC, Internet Relay Chat, acho que é o protocolo mais antigo de comunicação pela internet que tem, ou um deles, e é o jeito que a maioria dos projetos se comunicam entre si, os desenvolvedores comunicam no projeto. É um chat super simples, tudo que ele faz é mandar texto, e os servidores, inclusive, nem lembram do texto, não tem nenhum tipo de histórico. Se você não estava lá quando a mensagem foi mandada, você não vai saber que ela foi enviada, é uma coisa meio assim. Mas é essencialmente uma das salas de bate-papo da internet antiga, só que hoje em dia. Obrigado. Pessoal, temos mais perguntas? A gente ainda tem tempo para mais algumas. Eu posso fazer uma também. Não sei se eu vou trazer o microfone pra cá. Mas. Você acha que vai dar microfone? Não sei. Alô? Tá. Tudo bem. A pergunta que eu quero fazer é mais assim, você falou que era. O Charles falou, né? Você era do Ganesh, assim, como foi que o grupo de extensão te ajudou nesse processo de entrar com a Red Hat e tal? Todo mundo quer entrar na Red Hat. Essas coisas sempre ajudam, né? Quando eu tô dando indicação para pessoas que eu sei que eram do Ganesh, sempre mostra, especialmente se você era da coordenadoria do Ganesh, sempre mostra, tipo, olha, você tinha responsabilidade, as pessoas podiam contar com você para estar lá e fazer as coisas.
Mas mesmo quando você não participou disso, o simples fato de que no seu tempo livre você escolheu ir atrás, aprender mais coisas, compartilhar com as outras pessoas, já é um ponto muito positivo do ponto de vista de soft skills, né? De essa parte de sempre procurar saber mais, sempre procurar tá informado e ter muito interesse em computação a ponto de gastar o tempo livre, o pouco tempo livre que você já tem, indo atrás de mais coisas dessas. Pessoal, temos mais tempo para uma última pergunta. Alguém quer fazer essa pergunta? Fulano, eu queria agradecer você em nome da em nome do Gelos, do CCOS, em nome do ICMC, por ter participado. A gente espera conseguir fazer ano que vem outros eventos desses, quem sabe nesse ano ainda alguns também. E muito obrigado por ter participado. Muito obrigado por ter me chamado e eu espero receber contato de várias pessoas, porque eu quero ver vocês contribuindo. Peraí, Flávio, fala de novo que eu vou botar seu som. Muito obrigado a vocês por terem me chamado, por terem participado da apresentação. E eu espero receber contato de vocês. Quando eu digo para me contatarem, realmente me contatem, me mandem perguntas idiotas, me mandem o que vocês quiserem, porque eu quero gente aí contribuindo e quero mais brasileiros aqui na República Tcheca comigo. Beleza.